E gostaria também de estender aqui aos colegas deputados uma reflexão, e a gente precisa refletir, sim, né? Sócrates falava que a gente precisava refletir para sermos seres humanos. Nós temos que fazer uma reflexão em relação à ameaça terrorista que está sendo pregada no Brasil abertamente, porque ontem, de novo, o líder do bando terrorista chamado MST resolveu dizer que vai fazer o pior abril vermelho da história do Brasil. Eu não sei se todos aqui sabem, mas o Partido Comunista da Venezuela tem uma candidatura própria. Inclusive, o nosso mandato, somos críticos, por exemplo, à relação que o governo Maduro estabeleceu com o Partido Comunista. Somos solidários ao Partido Comunista da Venezuela em várias das suas demandas. Agora, isso aqui, não. Isso daqui é fazer coro com a extrema-direita reacionária. E eu já vou dizer aqui, bem francamente, cada vez que um deputado aqui chamar o MST de terrorista, como fez o deputado que se auto-intitula general, vai ter resposta, viu, deputado? Terrorista é o senhor, que está, inclusive, tendo que responder no Supremo Tribunal Federal por articulação de atos golpistas no Brasil. Se auto-intitula general como nome parlamentar. Deputado Glauber, deputado Girão, nós vamos manter a ordem aqui, dar encaminhamento para tratar do tema que nós estamos tratando do requerimento. Cada vez que o senhor tentar denominar o MST como terrorista, o senhor vai ser enquadrado. Porque terrorista é quem tentou dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro no Brasil. E eu quero saber, o senhor está diretamente envolvido? Patrocinou grupos do 8 de janeiro para vir a Brasília? É cúmplice de generais que fizeram esse movimento? Como, por exemplo, o senhor Braga Neto? Então não venham com uma moção ligada à extrema-direita reacionária da Venezuela para tapar aquilo que os senhores articularam e fizeram no Brasil. Não vai funcionar, deputado que se autodenomina como nome parlamentar general. Aqui da nossa parte, vocês vão ter enfrentamento. Então não, a senhora Maria Corina é uma golpista que fez coro com Juan Guaidó e companhia, fazendo o jogo dos Estados Unidos e apoiando um embargo econômico que não é contra o governo Maduro, um embargo econômico que é contra o povo venezuelano, que deixa de se alimentar, deixa de receber medicamento, e os senhores são cúmplices exatamente dessa posição. As nossas posições críticas não vão de maneira alguma fazer coro com essa posição de quem apoia um golpismo que faz um embargo contra o povo venezuelano. Não. Já que a discussão ficou acalorada, eu acho que tem um ponto, deputado Glauber e deputado general Girão, que unem o PSOL e o PL, que é a metodologia, Arlindo, com que é feita a eleição na Venezuela, que é o voto impresso. Tanto é que o deputado Glauber, à época que o deputado Jair Bolsonaro era deputado, inclusive elogiou publicamente o empenho do deputado Jair Bolsonaro na aprovação do voto impresso. O deputado Felipe citou o episódio em que eu disse no plenário há muitos anos de que na Venezuela o voto era impresso. Agora, isso não fez, deputado Felipe, que os senhores, em momento algum, reconhecessem os resultados eleitorais. Continuaram incentivando o golpe da mesma maneira. Porque é exatamente como vocês fazem no Brasil. O problema para vocês não é de voto impresso. Se o voto fosse impresso, vocês iam encontrar uma outra justificativa para continuar fomentando uma orientação e uma posição golpista. Eu queria saber a sua opinião sobre a mensagem do Braga Neto, que 48 horas antes da posse do Lula disse: se nós ficarmos na presidência da República, pode mandar um currículo para a Secretaria-Geral da Presidência. 48 horas antes da posse.
Se isso não é golpismo ou apoio à tentativa de golpe, eu não sei mais o que é. Eu gostaria de ouvir o deputado Felipe Barros sobre qual a opinião que ele tem sobre essa mensagem do Braga Neto. E falar da nossa preocupação em relação a essa matéria, vou inclusive fazer a leitura aqui do voto em separado que foi apresentado pela deputada Fernanda Melchiona. Compartilhamos com o autor do projeto, ora em análise, a preocupação com a violência nas escolas, em templos religiosos e em qualquer outro lugar do território nacional. Não estamos alinhados, porém, no que diz respeito à forma de se evitar que tais incidentes e outros, aí, entre aspas, atos extremistas violentos ocorram. Não podemos concordar com a ideia proposta de se criar, no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência, instituído pela Lei 9.883, de 7 de dezembro de 99, um subsistema de monitoramento e alerta contra atos extremistas violentos. Isso porque julgamos muito mais eficaz trabalharmos em campos mais diretamente ligados às causas, nas raízes do problema da violência no país e não agir de forma episódica, inócua e desfocada sobre os sintomas apenas. Queremos, ao invés de inflar o trabalho da ABIN, e aí eu faço um parênteses antes de continuar. Nós estamos falando da ABIN, né, que tem uma ampla denúncia nacional de ter monitorado centenas ou milhares de pessoas, parlamentares inclusive. Os senhores que estão aqui nessa comissão e as senhoras não sabem se foram monitorados ou não. Por quê? Se os senhores ou a senhora quiserem saber se foram monitorados ou monitoradas, vão ter que solicitar ao Supremo Tribunal Federal uma autorização específica de liberação para saber se seu nome foi utilizado como alvo de monitoramento pela ABIN e por um que hoje é deputado federal, o senhor Ramagem, que não tem nem vergonha depois de ter utilizado isso, inclusive para influência política no estado do Rio de Janeiro e na disputa entre grupos políticos, para dizer o mínimo.